E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero conversar com você um pouquinho a respeito de três histórias que Jesus ele conta lá em Lucas, no capítulo 15. A história da ovelha perdida, da moeda perdida e dos filhos perdidos. Essas três histórias, elas formam, na verdade, uma parábola só, mas elas são bem interessantes porque são contadas em um contexto bem específico e esse contexto ele continua sendo relevante para nós hoje em dia, tanto o contexto em que essas histórias são contadas, quanto o significado dessa parábola, dessas três histórias que se tornam uma parábola. E o contexto, a coisa toda acontece porque Jesus ele está comendo entre os pecadores. E pecador naquela época significava exatamente o que pecador significa hoje em dia também. Gente de moral duvidosa, gente de má fama, prostituta, cafetão, corrupto, deputado federal, esse tipo de gente complicada. E os religiosos, eles estão bem chateados com Jesus, porque Jesus, ele está convivendo com essas pessoas de uma maneira que eles acham que é próxima demais, que é íntima demais. E aí eles olham para Jesus e falam, poxa vida, esse cara parece que é profeta, ele parece ser um homem de Deus, ele faz milagres, ele cura, ele tem um ensino sólido, mas espera aí, sentar e ter comunhão com os pecadores, comer com eles, acolher esses caras, valorizar esses caras é uma coisa inaceitável. Será que Jesus nunca leu o Salmo 1, né? Ai, bem-aventurado aquele que não se assenta com os pecadores, na roda dos escarnecedores, né? Mas Jesus, ele conta essas três histórias exatamente para responder esse questionamento dos religiosos. E a história que eu quero focar com vocês hoje, como eu disse, é da ovelha. E a história é mais ou menos assim. Jesus vai dizer para os caras: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Jesus começa a história de uma maneira bem interessante. Ele já começa, qual de vocês? Jesus já coloca eles como se fossem personagens da história. E isso é um insulto, porque ser pastor naquela época era uma profissão de pouco status, era uma profissão bem indigna, na verdade, uma profissão pouco valorizada, pouco respeitada na sociedade. Se lembra lá, talvez você já viu, alguém te contou a história de que Davi, quando o profeta vai na casa dele e ele vai ser ungido como rei, Davi ele era pastor de ovelhas e ele era, sabe meio aquele filho que se não der certo tudo bem? Tanto que o pai nem chama ele para essa cerimônia, nem chama ele para receber o profeta em casa. Quando o profeta olha e vê que está faltando um, fala, não, pode chamar esse cara aí, que esse é o cara que eu estou interessado hoje. E eles vão ter que chamar Davi lá no campo, porque Davi era pastor, era uma profissão assim, desde muito tempo atrás, pouco valorizada, pouco respeitada. E aí Jesus continua contando a história. Ele diz, e quando esse pastor encontra a ovelha, ele coloca ela alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, ele reúne os seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Se você cresceu em uma igreja, você já pintou, né, coloriu, fez trabalhinho de classinha várias vezes, provavelmente com um desenho de Jesus com umas ovelhinhas. E aí você pintava, colava algodão na ovelhinha, deixava ela bonitinha. A tia falava para você não pintar aquela ovelhinha de preto de jeito nenhum e tal. Mas isso cria uma imagem para nós, uma imagem de Deus sendo o nosso pastor. E isso é uma imagem que reconforta, que alegra, que consola o nosso coração. Porém, quando Jesus ele chama ou ele nos chama de ovelha, ele está sendo intencionalmente irônico, ele está sendo sarcástico, ele está sendo provocador e provocando aqueles religiosos, porque ovelhas têm algumas características bem interessantes e assim são animais conhecidos por serem pouco inteligentes. Elas têm algumas características que não contribuem para que ela seja um animal respeitado por ser
inteligente. Por exemplo, o que guia a vida da ovelha é busca de comida. Se ela vê alguma coisa verde e ela acha que aquilo é comida, ela vai atrás, mesmo que isso coloque ela numa situação de risco. Tem vários vídeos no YouTube da ovelha pastando na beirada de um abismo lá, de repente ela erra o passo, cai e morre. Ou seja, ela não está preocupada com o perigo do lugar que ela está, desde que tenha alguma coisa que alimente ela. E outra coisa importante e interessante sobre as ovelhas é que são animais com pouquíssimo senso de direção. A ovelha, ela não consegue aprender caminho. Ela precisa todos os dias que o pastor guie ela até o lugar do alimento e de volta para o aprisco, de volta para o lugar de proteção. Ovelha não tem nada a ver com cachorro, com cavalo. São animais muito inteligentes, reconhecidos pelo seu grande senso de direção, porque ainda que ele se perca, ainda que ele seja abandonado num lugar bem longe do que ele conhece como lar, como casa, ele reconhece o caminho de volta e ele encontra o caminho para voltar. Se ele entende a direção, se ele entende o caminho correto, ele é capaz de voltar sozinho. E aí você tem aquela cena na cabeça do cachorro, né? Vê o dono bem de longe, ele volta correndo, alegre, pula no colo do dono, aquela coisa toda. Isso nunca vai acontecer com a ovelha. Isso nunca vai acontecer com a ovelha, porque a ovelha não sabe o caminho de volta. Entenda uma coisa, você e eu, nós não somos cavalo, nós não somos cachorro, nós não temos esse senso de direção, de aprendermos qual que é o caminho para voltar para Deus. Nós somos ovelhas, e quando a ovelha se perde, não é só que ela precisa ser achada, ela precisa ser resgatada. Porque quando a ovelha ela vê o pastor chegando, ela foge, ela vê o pastor como uma ameaça, por mais que ele queira, né, cuidar dela, levá-la de volta para o lugar de proteção. Achar a ovelha perdida é um problema e é só parte do processo de salvar essa ovelha, porque a ovelha ela precisa ser capturada, literalmente, amarrar o pé dela, colocá-la no ombro e carregar ela de volta para casa. Ou seja, não parece ser um bicho muito inteligente, que além de ser salvo, ela reluta contra a salvação. Salvar uma ovelha perdida não é um processo de colaboração entre a ovelha e o pastor, né? Onde a ovelha reconhece que ela está perdida e ela resolve seguir o pastor de volta para casa. Cachorro faz isso, ovelha não contribui com o seu próprio processo de salvação. Então eu acho interessante que Jesus chamou a gente de ovelha, e por isso Deus enviou Jesus para morrer por nós, porque nós somos assim, nós somos essas ovelhas. Todo o processo da nossa salvação tinha que vir de Deus, porque nós só podemos receber isso de graça e pela graça. O nosso papel como cristãos não é tentar imitar a forma que Jesus vivia, não é só simplesmente seguir o exemplo de Jesus. Ser cristão é admitir que eu sou ovelha, que eu não sei o caminho, que eu não posso fazer nada que realmente contribui para o meu processo, para a minha salvação. Se eu pudesse ser salvo porque eu sou bom, porque eu sou certo, se eu soubesse o caminho de volta para Deus por mim mesmo, eu não seria ovelha, eu seria cachorro. Se eu soubesse, Deus não precisaria ter enviado Jesus. Se nós soubéssemos esse caminho, Deus não precisaria ter enviado Jesus. Ele poderia ter enviado simplesmente um mestre, um ensino, um livro, e a gente ia seguir isso e ia encontrar o caminho de volta para casa. Na verdade, fica claro porque Deus já tinha enviado mestres, Deus já tinha enviado Moisés, a lei, todo o ensino, os profetas, os sacerdotes, e nada disso resolveu. Nós não somos cachorros, nós somos ovelhas, não adianta apontar o caminho, nós precisamos ser carregados de volta para casa. E Davi, ele entendeu isso. Davi, ele era pastor, ele convivia com as ovelhas e ele entendia o seu próprio coração e ele sabia que ele se parecia com as ovelhas. Por isso ele diz que o Senhor é o meu pastor. Da mesma forma que eu cuido desses animais que precisam de mim para encontrar o caminho de volta, eu preciso do meu Senhor, eu preciso que o meu Senhor me carregue de volta para casa.
Sabe, a maioria das religiões são construídas a partir do entendimento que nós, seres humanos, somos como um cachorro. Então, simplesmente um guia, um mestre, um livro ensinando pra gente já é o suficiente. Não é o bastante Deus dar um mapa pra gente. A gente nunca consegue achar esse caminho sozinho. Por isso que o Deus eterno diz que nós somos ovelhas. E eu vim te buscar através de Jesus. E sem mim você nunca vai achar o caminho de volta. E é interessante o que Jesus está falando, que dentre as ovelhas tem algumas que se perdem e outras que ficam como parte do rebanho. Mas essas que ficam como parte do rebanho também precisam seguir o bom pastor, precisam seguir Jesus para encontrar o caminho de volta. Porque elas tecnicamente também estão perdidas. Elas não sabem voltar para casa sozinhas. Então o que Jesus está falando também é que alguns se perdem porque quebram todas as regras, porque quebram todos os mandamentos, todos os padrões de moral, mas outros também, eles estão perdidos mesmo obedecendo as regras, mesmo obedecendo os mandamentos, porque eles estão desconectados do pastor. E sem esse pastor, sem Jesus, nenhuma ovelha volta para casa. E a religião faz isso, reúne pessoas que elas estão juntas, e porque elas estão juntas, elas pensam que elas sabem como voltar para casa. E Jesus está dizendo para esse grupo religioso do qual nós fazemos parte, a ovelha doida, a rebelde, a perdida, a prostituta, a viciada, ela precisa de mim. Mas a ovelha limpinha, obediente, cheirosinha também precisa de mim. Sem mim, Jesus está falando, nenhuma das duas consegue achar o caminho para casa. E no final da história a gente sabe o que acontece com a ovelha que se perdeu, com a ovelha doida, com a ovelha rebelde. Ela é resgatada pelo pastor, mas ele não conta o que acontece com as 99. A gente não sabe se todas elas seguiram Jesus de volta ou seguiram o pastor de volta para a proteção. E essa é a reflexão que eu quero que você faça hoje. Primeiro, que tipo de ovelha que é você? Se é a ovelha doida que toca o terror e vai lá e se perde mesmo, amigão, você precisa ser resgatado. Minha amigona, você precisa ser resgatada. E ser resgatada pode ser que vai ser um processo que você não vai colaborar, porque você não é cachorro, você não sabe o caminho de volta. Você e eu precisamos do pastor. Mas se você é a ovelha boazinha, você também precisa, porque você não sabe o caminho de volta. O fato de que você tem outras ovelhas ao seu redor não significa que esse grupo vai chegar de volta para a proteção. Todos nós somos ovelhas e todos nós precisamos do nosso pastor, de Jesus, para encontrar o caminho de volta para o Pai. Que essa seja a grande escolha que você vai fazer na sua vida, de reconhecer que precisa desse guia, desse salvador, desse pastor que vai te colocar nos ombros e te levar com as suas amiguinhas ovelhas de volta para casa, beleza? Que Deus abençoe vocês e vocês tenham uma ótima semana. Fiquem na paz, rapaziada.